pela sua disponibilidade de estar colaborando com esse curso. Deixo muito que foi uma indicação do professor Jean-Louis Cohen, que pediu muito que ele fizesse parte dessa série, em função da produção que ele tem. Gostaria também de agradecer ao professor José Luiz Chacon, que, a partir da Aline Coelho, do IAU, eu tive contato com ele se disponibilizou. O professor José foi aluno do professor Virag, que, segundo ele, é um prazer enorme estar mediando um ex-professor, e, portanto, eu só vou ler rapidamente o currículo do professor Marc Virag. Dizer que, na realidade, o professor Virag, ele é da Politécnica de Milano e tem participado no Brasil em vários eventos, como no Seminário Tafuri, que fez uma excelente apresentação com o título Tempo na Obra, o título História do Desenvolvimento Capitalista, Manfredo Tafuri, e também o livro dele, Projeto de Crise, que, quando saiu, eu fiz uma entrevista com ele, e essa entrevista está publicada no portal Vistrúbios. O professor José Luiz Chacon é da Universidade dos Andes e também tem contatos com o Brasil, principalmente com o IAU, e intermediado pela professora Aline Sanches. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Marco Virag, e depois, após a sua palestra, o professor José irá comandar fazer algumas considerações e perguntas, e depois abrimos ao público. Professore, grazie mille. Io ho lasciato chiaro che, quando abbiamo pensato nel programma, è stato il professore Cohen a dire che sarebbe molto importante la sua presenza. Seria muito importante a sua presença. Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo se essa é uma presença virtual. Assim, nós aprendemos a estar em contato também dessa maneira. O contexto, evidentemente, que vocês criaram a questão da litofilia. Evidentemente, já foi tocada em muitos dos interventos anteriores. Aquilo que vocês pediram é desenvolver aquilo que eu chamei um livro muito recente, não é o último. O arquiteto como intelectual. Se vocês querem, eu posso mostrar algumas imagens que eu tenho. Eu posso compartilhar o esquerdo. Ele está tentando compartilhar o esquerdo dele.
Eu falava que o tema é esse, o livro é esse daqui. Em 2 palavras, posso dizer que escrevi esse livro com a ideia, de qualquer maneira, evidentemente, eu vi a figura do arquiteto intelectual, agora eu vou explicar no que sentido eu compreendo. É alguma coisa de importante, de urgente, do que falar, e no mesmo tempo não atual. Digo, alguma coisa que vem na sua falta atual. Vendo nessa primeira imagem, como vocês conhecem, Vittorio Gregotti, o seu livro O Território da Arquitetura. Assim, na esquerda, a edição original de 1976 e na direita, a edição mais atual, de 2008. Nessa reedição, contém uma nova reintrodução. Gregotti já com 80 anos, um momento da vida bem diferente daquele que ele viu escrever o livro muitos anos antes. No início dessa nova introdução, Gregotti escreve: eu acredito que alguns arquitetos italianos, abusivamente, mas positivamente, se consideram intelectuais, ou melhor, intelectuais técnicos, antes que profissionais ou artistas, mesmo que a categoria do intelectual mudou o próprio confim em certas próprias funções. Alguns arquitetos italianos, abusivamente, mas positivamente, de qualquer medida, se consideram alguns intelectuais técnicos. Diz alguma coisa que eu acredito, fale de si mesmo, quase pedindo desculpa de uma certa maneira, nos lembra que antes de ser profissionais ou artistas, enquanto arquitetos, de ser um intelectual. Isso coloca, desde o princípio, uma questão. Um dos mais importantes arquitetos italianos coloca na frente essa categoria de arquitetos intelectuais com um certo orgulho, com uma reivindicação de alguma coisa ao que ele pensa de pertencer e quase de esquecer. A questão do intelectual, em geral, é uma questão, extremamente nos últimos anos, controversa. O intelectual, eu mostro para vocês alguns livros, mostro alguns dentre os muitos possíveis. O intelectual é uma figura, ao menos em Itália, não sei ainda no Brasil, como estão os intelectuais. O intelectual na Itália é considerado uma figura, por algumas direções, uma em via de desaparecer. E para alguns aspectos, é uma figura que assumiu caráter, algumas de piadas. O intelectual é aquele com a testa na lua, com a falta de concretização. É uma figura de rir mais do que considerar. Um ponto de referimento importante. Aqui eu mostro alguns livros. Esse é um livro dos anos 50. Eclipse do Intelectual. Beckman Ban, sociólogo e filósofo polaco. Frank Furedi, esse sociólogo, em sua vez, canadense. Que fim fez o intelectual? É uma pergunta que volta sempre. Só nessa pequena escolha,
esse livro da psicóloga, psicanalista Corinne Meyer, que escreveu também livros muito de sucesso de moda, Intello Academy, onde pega posição contra essa academia dos intelectuais. Essa é a versão em italiano. Com o título Intellettualoide de tutto il mondo unitevi, de todo mundo univis. Não trata muito bem o intelectual. Ele vem deformado. Qual é o problema? O problema é muito simples. O intelectual está em crise. E não desse momento. A crise intelectual, na realidade, é, em qualquer maneira, se pensamos bem, ao ser intelectual. O intelectual é em crise porque o intelectual tem o que fazer com a crise. Ele coloca em crise. É ele que coloca a crise até si mesmo. Uma crise que ele conhece bem, ele toca a si mesmo. O intelectual é aquele que porta a crise, sorvém a crise os lugares comuns, o pensamento dominante, provando a virar página. Esse virar o senso comum é interessante, porque nos mostra o intelectual como uma figura fora da sociedade, dentro da sociedade, mas no mesmo tempo capaz de ver os problemas, de ver tudo aquilo que não funciona. Na Itália, por exemplo, Pier Paolo Pasolini é o exemplo nos anos mais recentes. São quase 50 anos que ele morreu, mas ficou uma figura exemplar desse ponto de vista. Contra todos os bem-pensadores, contra os partidos políticos, contra a igreja. Realmente, Pasolini por isso morreu. Foi Eretismo. Esse é o último livro. É onde recolhe vários ságios. Empirismo herético. Essa modalidade de prática, a herética, a heresia. É a escolha. O intelectual herético escolhe uma posição que é uma posição fora da sociedade, que é dentro da sociedade, mas é de forte crítica contra a sociedade. Esse é o intelectual como radicalmente enteso. Pode entender porque ele está em crise. Vivemos em uma sociedade que precisa ser dentro da sociedade, muito social, na onda do pensamento dominante. Poucos têm a coragem de colocar-se fora dessa realidade. Dentro de tudo isso, uma figura fundamental, tanto como Pasolini, é outro intelectual, político, jornalista, muitas coisas juntas, que é Antônio Gramsci. Por que falo de Gramsci? É fundamental nas suas considerações sobre o intelectual. Na cadeia, ele fixou essa nova figura do intelectual. Todos são intelectuais. Todos os homens são intelectuais. O intelecto pertence à espécie humana. Não todos exercem uma atividade intelectual, mas o potencial intelectual todos possuem. Entrando na especificidade do tema, temos que superar o intelectual que fala bem, aquele que é o reitor, que se exprime bem, ou que escreve, mas um intelectual abstrato.
O novo tipo de intelectual, fala Gramsci, é o intelectual técnico. É aquilo que diz Gregotti, o intelectual técnico, operante. Eu cito construtor, organizador, construtor. De qualquer modo, é o intelectual que constrói. Mas essa palavra pode nos faz refletir que o intelectual que tem em mente Gramsci é também prático, não tudo teoria. Naturalmente, esses são alguns cadernos que Gramsci escreveu na cadeia, na Puglia. Ele foi para a prisão pelos fascistas, ficou por muitos anos dentro da prisão. Que esses cadernos que depois vêm, é importante essa passagem que também influencia as condições dos arquitetos. Muitos arquitetos, não só os do segundo pós-guerra italiano, porque a partir de 1947 até 1951 verão publicados esses cadernos. Como manuscrito, verão publicada Ettore Rinaldi, primeiro a Lettera del Carcere, depois esses 6 volumes, divididos por matérias. Nos anos sucessivos, verão feitas outras divisões dos cadernos da cadeia, com uma visão cronológica, uma visão material. Eles vêm colocado como núcleos conceituais, onde colocam todas as considerações que Gramsci escreveu. Um desses volumes é dedicado ao intelectual na organização da cultura. O que faz importante essas considerações? Essa ideia de um intelectual moderno como um intelectual operante, que entra na sociedade, na organização e na construção da sociedade. E, em segundo lugar, aquela publicação de todos esses escritos gramscianos tem uma influência muito forte nos anos 50 sobre todo aquele panorama de escritores, registas falando como de Pasolini, ou arquitetos, no senso largo, que leem Gramsci, que farão tesouro. Algumas das palavras-chave das questões que Gramsci, uma, por exemplo, é o conceito de hegemonia, na base do qual se tem que procurar, é uma versão do consenso. Gramsci percebe que sem conseguir um pensamento hegemônico, não se pode contrapor a um poder hegemônico. Cada força intelectual tem que conseguir um consenso à sua volta para poder operar, tendo esperança de mudar o mundo. Essa é a esperança de Gramsci. Hegemonia, primeiro pensamento. Segundo pensamento, entretanto, sempre fundamental, o espírito do decisione, de divisão. É aquela capacidade de se destacar da estrutura ideológica da classe dominante para afirmar a própria personalidade histórica, que era Gramsci. Espírito de decisão. Voltaremos a essa expressão. Que coisa acontece nos anos 50 e por quê? Colegando a italofilia, por quê? Porque muitos arquitetos italianos são arquitetos intelectuais. Não era o objetivo principal do meu livro, um livro que fala principalmente da Itália. O arquiteto intelectual é uma figura que hoje falta, não em absoluto,
mas precisamos absolutamente. Escrevendo esse livro, eu percebi que o tema encontrava muitas questões italianas. Jean-Louis Cohen tentou explicar no seu livro, vocês conhecem muito bem, ele mesmo falou sobre a italofilia. Tem muitas razões na qual os arquitetos italianos são também intelectuais. Jean-Louis Cohen enumera muitas dessas as atitudes em mesclar, em misturar número de revistas que vêm produzidas em Itália, substancialmente no 900, e outras razões ainda. Mas se de um lado é uma característica muito difundida na exceção no qual eu uso e quero usar, o campo fica menor. Aquela leitura política, o intelectual, que é contra, não é simplesmente um pensador, mas é alguém que opera dentro do sistema, mas em uma certa maneira contra o sistema, colocando em crise. Não todos respondem a esse requisito. Esse senhor que vocês veem é John Ponte. A revista Domus é a sua criatura, a sua criação. Um grande arquiteto, um grandíssimo artista, um grandioso artista. Responde plenamente a uma ideia genérica de intelectual. Não podemos negar, mas seguramente falta esse aspecto do conflito, o espírito de cisão. Ponte é perfeitamente inserido na sociedade na qual ele se revolve, com todos os seus produtos, charme de Rore, até os edifícios são objetos de luxo. Tem a intenção de confirmar a sociedade sem nenhuma crítica. Outras figuras com maior, enquanto eu entendo, eu compreendo, Bruno Zevi, que no final da guerra, depois que esteve nos Estados Unidos, ele tinha Wright no coração e volta em 1946, Verso na Arquitetura Orgânica, um livro fundamental numa batalha na qual se procura promover uma arquitetura orgânica que não é só de Wright, não é só aquela de Wright, mas que vem assumida como um paradigma, mas afinal o paradigma da arquitetura italiana do pós-guerra é uma arquitetura que responde a alguns critérios. É moderna, mas no mesmo tempo vai além daquela rigidez dos olhos de Zevi. Já ele se coloca como um combatente no interno desse campo. Não é um campo só da engrandecer, no qual a beleza fazer ainda maior. Ele é uma realidade da criticar, porque a crítica e a construção têm que ir juntos. E depois ainda, esse outro senhor, Ernesto Matarodi, no meu parecer, é o ponto central do nosso discurso, porque é verdade, a atitude política de Rogers não é tão desenvolvida por várias razões. Ele pertence a uma classe política moderada, de uma certa medida, contra o fascismo. Obviamente, o fascismo, a resistência, a oposição à resistência será a grande colante.
que tornará bem reconhecível aquela classe de operadores, não querendo chamá-los intelectuais, de arquitetos, de pessoas empenhadas na sociedade, antes de tudo contra o fascismo, para construir a Itália do pós-guerra. E Rogers é em primeira linha, em primeira fila. O elemento que o caracteriza, o fato que Rogers entrelaça entre arquitetura e filosofia, os seus relacionamentos com os amigos filósofos, Enzo Pace, primeiro de tudo, na Escola Filosófica de Milão, são absolutamente acertados. Rogers escreve, como vocês veem, eu coloco esse índice de Out, é a mais importante revista de filosofia italiana. Ele escreve em algumas circunstâncias, convidado da Enzo Pace. Ele entra no comitato de redação, no comitato de Casabella, direta da Rothschild. Os relacionamentos são evidentes. Rogers, mais que ser um escritor de livros, ele é, sobretudo, será muito eficaz como diretor de revista. Mas aqui tem uma diferença fundamental. Rogers, em cada número de Casabella, ele escreve um editorial, que ele recolhe nesses volumes a experiência de arquitetura, depois faz um segundo. Esses editoriais são fundamentais porque cada mês Rogers faz um ponto da situação e todos os editoriais de Rogers são sobre as atualidades, sobre as questões cruciais, sobre a cultura arquitetônica, urbanística mundial ou italiana. Mas não vai mais desse confronto. É como um fio direto com seus leitores, são mais ideais. É uma espécie, como fosse um colóquio, uma conversa. Por 10 anos, por 10 anos ele dirigiu Casabella, Continuità. O editorial é importante do ponto de vista, um dos editoriais, para dizer qual é a grandeza intelectual de Rogers, um desses editoriais. Tem o título de O Drama do Arquiteto. Rogers tem as que são importantes para entender o que ele entende como arquitetura. Não só uma profissão, mas uma coisa que vai tocar até o íntimo em toda a sociedade. Entre os outros homens, o arquiteto representa essa personalidade singular na qual vem dado o arquiteto tem que colocar junto, e é uma luta entre a utilidade e a beleza, essas duas polaridades que só aparentemente elas combinam, elas estão juntas, mas são duas polaridades quase opostas. Como colocar junto a utilidade e a beleza? Esse é o drama do arquiteto. Temos que nos sentir, em cada momento criativo, ele escreve, o drama fundamental da existência, porque a vida coloca sempre em contradição as necessidades práticas e as inspirações espirituais. A praça e a prática, a idealidade. Rogers interpreta de uma maneira muito alta esse. Não é só o problema de construir um edifício, que vem reafigurado como Casabella Continuidade, de conseguir completar alguma coisa que vai além do trabalho, sem esquecer, colocando junto o ideal e a utilidade. Esse é o drama do arquiteto. Tudo isso nos impulsiona. Não é no caso que Rogers seja o maestro daqueles arquitetos intelectuais, é o maestro de muitos outros diferentes entre eles,
Peroges, a arquitetura, não sendo só um trabalho, é um grande, é um grande político. Política ou militante, política no sentido que é uma questão coletiva. A arquitetura é coletiva, não é singular. Não se refere à singularidade, se refere à sociedade. Esse é o seu drama. O artista, no fundo, ele pode fazer uma obra de arte errada, mas o arquiteto, em vez, essas posições de Rogers polarizam uma série de jovens, aquele que podemos chamar de jovens maestros, é que a gente vê nesse livro, L'Utopia della Realtà, a Utopia da Realidade, colocando junto, trabalhando na Faculdade de Arquitetura da Politécnico de Milano, de 1975. Tem Gregotti, Canelli, Bernardo Secchi, todos nomes que encontramos em posições de grande importância, e muitos outros, que agora que eu não cito, em torno a Rogers, em volta a Rogers, na edição de Casa Bella Continuità, entrarão muitos desses jovens que se tornarão maestros das gerações seguintes. Gregotti novamente, vemos aqui mais, aqui ele vê uma foto mais com seus dois companheiros de estudo, na sua prima configuração do estudo, junto com Meneghetti e Giotto Stopino, nesse ano, nos anos 60. Também Gregotti começará a dirigir a revista, a fazer uma atividade do lado daquela profissional, uma edição editorial que vai se expandir e se tornará muito importante. Esse número de Edilícia Moderna, da editora Gregotti, La Forma de Território, é de alguma maneira, é o núcleo original daquele livro que vemos no início, O Território da Arquitetura, e aqui também, provavelmente, sabem tudo desses livros, eu aceno a esse tema. Por que é importante? É essencial para Gregotti ocupar-se da questão do território. O problema não é só estender o território, quer dizer, a amplieza do campo do arquiteto. Para Gregotti, o arquiteto, ultrapassando a distinção urbanística, ele fala de arquiteto. Esse é o campo vasto, do edifício até o território. Disso deve ocupar-se o arquiteto. Mas ainda mais, o arquiteto tem que ter uma visão. O território, quer dizer, de algum modo, metaforicamente, o seu campo de ação. A capacidade do arquiteto de ver de maneira vasta, de modo vasto. Não só o seu projeto, seu pequeno projeto, mas ver em modo como ter uma visão do mundo. Os alemãos usam a filosofia Weltanschauung, a visão do mundo, ter uma visão do mundo. Gregotti, ele afirma de alguma maneira a sua Weltanschauung, a sua filosofia, se vocês querem, que é aquela de um arquiteto consapevole, que consegue ver de maneira ampla os problemas. Não pode, a arquitetura não pode limitar-se ao seu pequeno problema, mas ele tem que compreender o mundo. Esse é o arquiteto intelectual. O arquiteto intelectual é aquele que consegue compreender mais, consegue ver a visão do mundo, não só boas soluções para um arrendamento ou por alguma coisa nesse sentido. Gregotti, nesse sentido, ele representa uma passagem fundamental na qual a atitude política cresce nos anos 60. São muitos
no ano 50, era de qualquer maneira 10 anos de pacificação depois do fascismo. Os anos 60 serão anos muito politizados. Gregótti entra com plena função, uma fotografia muito emblemática. Esses quatro senhores, na esquerda é Vittorio Gregótti, é a apresentação numa livraria de Milão sobre o território da arquitetura. A pessoa que está sentada ao lado é Aldo Rossi, a pessoa que está falando é Umberto Eco, e o último é Mário Spinella. É um político de muito de relevo. Alberto Eco é um grande intelectual, um grande escritor, um grande filósofo. Aldo Rossi, é inútil que eu explique, esse quarteto de pessoas nos diz a apresentação do livro de Gregótti. É o livro de um arquiteto. Não cai só nas mãos ou na cura dos arquitetos. Aldo Rossi mas de alguma maneira é alguma coisa que refere a uma meditação de um vasto peso e coloca um político, um intelectual como Umberto Eco. Umberto Eco ele escreverá a introdução no território da arquitetura para a edição francesa. A introdução que depois foi incluída na nova edição de 2008, que primeiro eu mostrei para vocês. A relação entre esses intelectuais são presentes, são pessoas que estão lado a lado. Aldo Rossi, na arquitetura da Latità, vocês sabem tudo aquilo que tem que saber sobre isso. Quero falar só duas palavras. Aquilo que podemos ler, além de tudo, além das outras leituras que podemos ter da arquitetura de Latità, como território da arquitetura, a visão da necessidade de olhar a realidade com um olhar amplo. Os arquitetos têm que ter esse olhar amplo. Rossi fará a mesma coisa, 1966, sobre a cidade. A cidade vem eleita não através do contributo disciplinar. Os livros que Rossi usa não é o livro de urbanistas, mas são livros de geógrafos, de antropólogos. São livros que saem aparentemente do sêmen do território, de como vem tratada a cidade. Em vez dele organiza um raciocínio fundamental para os anos sucessivos para entender a cidade. Onde a cidade, como arquitetura, como lugar, como monumento, são as duas chaves. Fator urbano, o monumento, são as chaves que para reler a cidade em termos onde a arquitetura tem um rolo essencial, onde se mostra o movimento fundamental, que é a autonomia da arquitetura. Rose estava procurando liberar, a cidade estava cada vez mais transformando o território da política. De qualquer maneira, Rose tenta recuperar na arquitetura, ao arquiteto, a leitura, a capacidade de leitura da cidade, o domínio da cidade, tudo isso. Esse é um livro que que Rossi escreveu, ano acadêmico 1968-69, logo depois da publicação da Arquitetura da Cidade.
Esse pequeno livro é importante porque recolhe os contributos humanos. Rossi é o responsável da procura. Ele procura a linha da análise urbana, o nexo fundamental entre a análise e o projeto. São duas polaridades que vocês vão operar. Rossi fala na introdução. Para construir uma teoria racional da arquitetura, preste atenção, onde racional não tem que se confundir com racionalismo. O racionalismo do antes-guerra. Arquitetura racional em dizer dá um fundamento sólido, alguma coisa que não seja só meu, de um arquiteto, mas que possa mudar. A tentativa de Rossi com a arquitetura da cidade e também nesse círculo alargado, de encontrar o fundamento de uma arquitetura que seja coletiva, que não seja expressão de uma individualidade. E é nessa direção que vão ser os estudantes Giorgio Grassi e Antonio Monesteroli, La Costruzione Logica dell'Architettura. Ele fala de maneira explícita, construir uma teoria onde se demonstra, onde não tem nada de arbitrário na construção da arquitetura, se é lógica. De um lado, Antonio Monesteroli, 10 anos depois, a arquitetura da realidade. É importante porque ele explícita, de quanto eu falei antes, a relação entre o projeto e a coletividade faz sim que o projeto conquiste um senso determinado explicitamente da uma vontade coletiva, quando se manifesta, por definição, da parte da coletividade, da cidade própria e da arquitetura. Projeto e arquitetura consistem na sua razão coletiva, no sentido a pertença à coletividade. Eu insisto nisso. É evidente como, para um arquiteto, não é simplesmente escrever um livro, ou como para dar visibilidade, para poder avançar no ponto de vista acadêmico. Podem ser objetivos óbvios. Eu acredito que nos casos melhores, os arquitetos melhores produzem um pedacinho de um pensamento coletivo, de um saber, de uma sabedoria coletiva. O arquiteto intelectual não é simplesmente culto, alguém que tem a capacidade retórica, de escritura, o velho intelectual, aquele que Gramsci entendia como velho intelectual. São intelectuais de tipo novo, operante, que não se firmarão. Eles são jovens, desses arquitetos, que começarão a fazer, eles têm a intenção de fazer o arquiteto, mas escrevem. Eles consideram a escritura como tijolos essenciais para a própria, não só para a própria carreira, mas para o bem coletivo. Esses que vemos até agora são todos em volta a Milão. Carlo Molino, que vocês estão vendo, também é Molino, fazia parte daquela redação de Casabella Continuità, foi convocado da Rhodes. Ele vai ensinar em Veneza, onde terá um diálogo contínuo com Aldo Rossi, junto com esses dois, onde coloca o conceito
o sentido da procura tipológica, sobre a tipologia edilícia e a morfologia urbana, e depois o livro mais importante de Molino, Origens Sviluppo della Città Moderna. A primeira edição na esquerda e a segunda será o livro corrente sobre na direita. Também aqui é interessante ver que todos esses arquitetos pensam sobre a cidade, mas não são urbanistas. Eles não querem ser urbanistas. Não precisa confundir. São arquitetos que farão muitos projetos, edifícios importantes, mas que se colocam o problema, se colocam uma visão, que procuram resolver problemas que não são aqueles que eles imediatamente podem ter como profissionais, mas como intelectuais da arquitetura. Almonino terá esse rolo fundamental. Em sua volta, recolherá o grupo Arquitetura. Aqui vocês veem, conhecem alguns que verão citados no famoso livro La Città di Padova, junto com Aldo Rossi, mas também junto com Gianni Fabri, Mauro Regna e outros, Marciali, Polizello, Temerani, nomes importantes para a arquitetura italiana. Não só veneziana, mas daqueles anos. A cidade de Padova, a capa desse livro, esse tipo de análise é fundamental. Analisar cientificamente uma cidade, a sua história, o seu crescimento, as suas contradições. Esse é o atejamento que esses arquitetos não históricos, não são históricos da arquitetura, são arquitetos que operam ativamente com as louras competências, também construindo esses contextos históricos de um lugar fundamental. Almolino é o diretor, nesse caso também é o principal autor, também é o diretor dessa colana. Vimos um outro volume, Reda de Rhodes, dirigida da Almolino, Problema da Nova Dimensão. É um tema crucial daqueles anos. A extensão territorial, a planificação, como reagir na frente disso. A città território será a resposta, talvez errada. Também tem os erros, no qual muitos desses autores ficam, que vocês veem nome Almolino, Manfredo Tafuri, aqui em um artigo que saiu em Casabella Continuità, a cidade território em direção a uma nova dimensão. Tafuri fará uma conversão total em relação. Ele fará uma crítica à ideia de cidade-território, uma nova dimensão, onde na realidade se perde completamente o relacionamento com a realidade. Vem como uma utopia. No fato, são os livros que Tafuri, podemos dizer a palavra que Tafuri desmistifica. Aquilo que está atrás das aparências, teoria, história da arquitetura, fará em uma direção, projeto e utopia fará em outra direção, mas eles têm em comum a mesma atitude de esvelar as contradições que são inerentes ao desenvolvimento do capitalismo e também do trabalho intelectual. Em teoria e história da arquitetura, muitas partes são dedicadas à figura da crítica, dos críticos do histórico, quase como uma autorreflexão crítica, fundamental. E depois o livro A Teoria da Projetação na Arquitetônica, é um produto coletivo. Vocês veem aqui muito daqueles nomes que já atravessamos, Canelli, Gregori, Rossi.
Temerani, Tafuri, Giuseppe Samoná. Isso para dizer, esse é um produto da Escola de Veneza que foi colocada junto desse senhor, Giuseppe Samoná, que é urbanista, mas que vai ter um rolo fundamental para a cultura arquitetônica italiana, em convocar uma pequena escola, porque a Escola de Veneza era e é ainda uma pequena escola, mas alguns dos melhores arquitetos que circulavam na Itália naquele momento, projetando através do ensinamento. Mas também a escola, não só os livros, a revista, mas também a escola pode ser um momento de grande construção de pensamento. Mas é ainda uma vez um pensamento crítico que procura não simplesmente de enfatizar alguns aspectos mais esteticamente interessantes, mas são figuras que convocam. Samoná são figuras que incomodam, A partir da Zeve, no início, Benevole, Tafuri, Rossi, Gregotti, personalidades contraditórias entre eles, não combinam, muitos não combinam juntos. Esse Severo Muratore é também importante, polêmico, contra. Ele é contra tudo, contra todos, contra a academia, do pensamento dominante. Quase uma espécie de luta, como corpo a corpo. Nesse isolamento que reivindica uma espécie da sua posição contra todos, realizará esses 2 livros, Estudo por um operante História Urbana de Veneza e de Roma, e um terceiro livro, que vem menos em luz, Uma História para uma Operante Extra-Romana, História do Território. A questão territorial será a última, não por caso. Gregotti, de novo essa palavra que volta, essa extensão do olhar do arquiteto para o território. Murador, Canella, aqueles 2 livros precedentes eram sempre de 1959, esse é de 1966. Isso para dizer, de maneira cerrada, esses livros saem um depois do outro. Na realidade temática, se transformam chaves de leitura, mais de uma singularidade, de um aspecto separado. O teatro é objeto de estudo milanês, curso milanese de Canella, para ler a inteira cidade de Milão, mas também como Giancarlo. Ele relê Urbino, a cidade que ele recebeu o encárgo de, nesse livro extraordinário, a história de uma cidade no plano da sua evolução urbanística, questão histórica e questão operativa, mais inscindível. Não tem uma simples atitude cultural. Não é cultura só para fazer cultura, é cultura operativa, fundamental. Tudo isso nos fala. Tem uma diferença fundamental que eu acredito. Não é uma diferença de méritos, não tem nada a ver. É uma diferença de modos. Entre aquilo que vimos até agora, entre diferentes arquitetos italianos. Alguns dos grandes arquitetos que escreveram famosos livros, Lawrence for Las Vegas, sobretudo, são livros que têm uma importância fundamental. Delírios New York são livros que falta
o caráter político, o caráter crítico. Não são livros que procuram, de alguma maneira, colocar em crise a realidade de revoltar, de dar uma altura alternativa, não de uma maneira enfática. Nem Las Vegas, nem New York são cidades fáceis. Nova York, no final dos anos 60, 70, que recolhia péssimas estampas, era uma cidade problemática, violenta. Não é uma leitura óbvia, onde todos falam, que falam bem, e falar de Arranha-Céu não era simples. O Arranha-Céu é um produto hegemônico da cultura arquitetônica americana. Fechada essa breve dos arquitetos italianos, também tentando explicar por que e o como a concentração. Venho rapidamente a esse senhor, Walter Benjamin. Há um breve texto que eu usei no meu livro, na realidade, para dar uma exceção diferente, que Benjamin usava naquele estágio de 1934, autor e como produtor. É uma edição alemã recente. Aqueles escritos não vêm publicados de Benjamin, sobretudo o livro, naquele breve estágio. É um estágio que trata de como se deve pôr o literário, dos literários, no confronto da maneira de produção. Como deve colocar-se? Ele pode colocar-se em duas maneiras. Pode ser fornecedor do sistema, ou então pode ser produtor. Fundador do sistema é muito claro o que quer dizer. Se pode fornecer, como a gente se refornece com gasolina, como comida, daquilo que nós precisamos. Se somos refornecedor, fazemos parte do sistema, contribuímos a que permaneça em pé. O refornecedor não muda as coisas, ele faz continuar como antes. Depois que comemos, podemos fazer a nossa atividade. É essencial o refornecimento, o abastecimento. Mas falta um caráter antagonista, um espírito de decisão. Mas, em vez, o produtor, para Benjamin, não é simplesmente aquele que produz, mas é aquele que produz transformação. Produtor, para Benjamin, dentro de um contexto revolucionário, é aquele que consegue fazer pequenas transformações, pequenas revoluções, que conhece a maneira de produzir, que conhece o modo de fazer, mas é capaz de mudar porque ele conhece. E nesse conhecimento é sempre transformativo, é sempre transformador. Se traduz em uma capacidade de transformar o mundo onde, depois da sua ação, o mundo não é mais como antes. Podemos também compreender como no sentido local, não só universal. Eu tentei adotar essas duas chaves de leitura na ideia do arquiteto intelectual, tentando raciocinar. Todos podem ser. Não é que tem os bons e os maus, mas em alguns momentos os arquitetos refornecem o sistema. Podemos pensar muitos arquitetos que se colocam nesse lugar, que são bravos abastecedores, que servem um sistema, e dão ainda mais ênfase, mais daquela que tinha antes, ou outros que são raros, que são produtores de transformação do sistema. Esse, naturalmente, é mais difícil, é uma posição mais difícil, e é aquela posição que podemos dizer
que tem no fundo aquela ideia de cisão, de divisão, de destacar da ideologia dominante e colocar-se em contraposição, voltando ao momento naqueles anos que vocês veem a data 1968, essa revista Contropiano, uma revista política direta da Razorozzi, Cacciari, Toneredi, daqueles anos, onde escreverá um sádio Alfredo Manfur. Contrapiano, até já do título, podemos sentir esse espírito de cisão em ação. A revista não se limita a simplesmente a produzir o seu pensamento, mas é um pensamento que tenta pensar contra o piano. Pode ser aquela econômica, planificação econômica, o terreno no qual uma certa sociedade se movimenta. Esses intelectuais, eles pensam em contra no seu. A escrita é Travolta. Paulo Português iniciará logo depois, junho de 1969, a publicar uma revista que se intitula Contra o Spazio. O plano como naturalmente, como lugar dentro no qual se faz a economia, o espaço no qual se faz a arquitetura, mas podemos encontrar um nexo, as duas lidas de maneira contrária. Contrária não quer dizer negativas, são de âmbitos do pensamento que no qual se nega e basta. Então, logo de produção, de proposição, o pensamento, como dirá um dos intelectuais políticos encontrou Mário Tronti, dentro desse livro Operai Capitale, para a cultura marxista, sobretudo italiana. Eu evidenciei essa frase. Dentro da sociedade e contra dessa no mesmo tempo. Dentro da sociedade e contra ela ao mesmo tempo. Essa será a posição que desenvolverão esses intelectuais, os políticos, sobretudo no âmbito dos operários. Contropiano é uma revista dos operários, de uma ampla constelação política da esquerda, que raciocinam assim. Precisamos ser dentro da sociedade, mas temos que ser contra, temos que estar dentro, mas contra. Uma contradição no ato. Essa é a contradição que vimos, mesmo que se foi expressa de maneira diferente, a luta entre que vão colocada. Não podemos deixar dentro e fora, dentro e contra. E também produzir o sentido, no sentido de transformação. Produzir transformação. Não é simplesmente produzir e reproduzir. Pode ser muito linda, mas é uma parte, de qualquer maneira, se limita a perpetuar as coisas. Aqui, em vez, tem esse instinto, esse espírito de cisão, esse colocar distante entre o penseiro dominante, o pensamento dominante, aquela que Tafuri chamará a crítica fundamental, entretanto, da mesma maneira. Tudo isso onde vai terminar? De qualquer maneira, se despende todo esse pensamento político para algumas maneiras arquitetônicas, não as obras, mas o pensamento que estava atrás. Se vamos recuperar esses livros, podemos também ignorar, não conhecê-los. Eles funcionam do mesmo jeito. Arosa, Molino, Agregotti podem ser lidos mesmo sem conhecer.
de pensamento intelectual no sentido complexo. Essa união de pensamento e de ação, alguma coisa inscindível. Poderia permanecer perdido. Em 2008, um arquiteto, um jovem arquiteto, para distingui-lo dos precedentes, porque ele pertence a uma outra geração, Vittorio Aureli, ele escreveu um livro, O Projeto e a Autonomia, Política e Arquitetura, dentro e contra o capitalismo. Repreender. Aureli cita Tonti, não é casual, ele parte próprio dali. O livro de Aureli tenta analisar parte das coisas que vimos, tendo no centro o conceito de autonomia, seja do ponto de vista político. Eu não entro nisso, senão a gente não termina mais. Autonomia do ponto de vista arquitetônico. Rossi falará de autonomia da arquitetura. Tafuri fala também. E para Tafuri, é o fundamento da crítica da ideologia. É a base da autonomia da arquitetura. A arquitetura não pode, daquele desenvolvimento capitalista. Ou de um lado ele pode reverificar sua posição. Não pode ignorar que está colaborando com a construção de alguma coisa que talvez não acredita. Nesse ponto, Tafuri ele revela as contradições ideológicas dos arquitetos. Arquitetos que, por exemplo, se dizem empenhados na política, mas na realidade eles se contradizem nas ações. Autonomia para Tafuri, ou autonomia também de um grupo de arquitetos. Mais na margem dos Archizomi Associati, arquitetos de Florença, Fiorentini, André Branzi e outros junto com ele, mais fundamental para eles o conceito de autonomia da arquitetura se desenvolve no projeto arquitetônico, projetos que vêm realizados não só nos sonhos, na publicação de algumas revistas, Archizome, no Stop City, onde a ideia é de realizar uma espécie de cidade sem arquitetura, uma cidade e infraestrutura. É um projeto realizável, mas ao mesmo tempo é um projeto polêmico em relacionamento àquele capitalista que não podia ser. A polêmica deles era contra, se traduz, porque esse projeto traz até as lógicas do capitalismo. Não por caso. O modelo que a Not Stop City são os modelos que assume é a fábrica, o lugar de produção, que será o lugar crucial entre operários, trabalhadores e o supermercado. O lugar da produção e o lugar do consumo. No Stop City, ele assume esse espaço neutral, essa neutralidade. Aqui eu mostro 3 coisas soltanto. Esse diagrama habitativo homogêneo. Arquizum, ele leva as consequências, a reiteração, alguma coisa que não se escuta, de mudo. Hipótese de linguagem arquitetônica não figurativa. A arquitetura Parkinson não tem mais nem figura. Vem nesse planimetria, disso se trata. The Residential Park.
esses estacionamentos residencial, onde o espaço humano se transforma pequeno, nesse possessivo réplica, onde a arquitetura e o espaço se transformam em mercadoria. Paradoxalmente, Arquizum, ele assume a lógica do capitalismo e nos mostra como seria uma cidade completa capitalista. Seria contra isso. São dentro e contra esse espaço com os modelos dos espelhos, onde tem a merceologia, a luz elétrica, das mesmas que tem no supermercado, esse senso de obsessiva repetição. Esse projeto Non-Stop City é um projeto que interessa a Pier Vittorio Aureli, porque de qualquer medida é a prova. E também na arquitetura tem um projeto de autonomia. E ao mesmo tempo se transformará o termo de confronto que Pier Vittorio Aureli realiza junto no grupo arquitetônico que forma no fim dos anos 90, se chama Dogma. O primeiro projeto que realiza o Dogma, que se chama Stop City, que vira... O que é Stop City? É tentar, aquilo que Arquizum, tentar raciocinar sobre o limite da cidade. Aqui vem, vocês vejam, é um projeto não realizável. Esse grande quadrado de muitos quilômetros de verde, como de arranha-céus, largos e altos que estão em volta. Uma arquitetura sem figura, sem forma. Uma arquitetura priva de qualquer forma. Provocatoriamente, eles desenham, figuram. Vejam nessa colagem, um gesto pleno, é uma sotração, um branco, um vazio, deixado no lugar do edifício. Ele não quer saber como será esse edifício. Estão raciocinando sobre o tema da arquitetura para a cidade, mas que tenha um rolo sobre os limites da cidade, aonde a cidade quebrou cada barreira e se transformou, como podemos dizer, numa expansão, mancha de óleo. Tentar voltar a pensar em arquitetura em termos de limites, que tem uma sua dimensão e uma sua imposição que volta a ter uma centralidade na arquitetura, onde a cidade se transforma um bom ou belo abastecimento. Essa é outra colagem. Tudo isso e concluo o meu discurso. O arquiteto intelectual é possível também hoje. Eu acredito que sim, naturalmente. Custa alguma coisa. Esse ser intelectual custa, não é simplesmente uma posição cômoda. Dogma pagou o próprio ser, dentro e contra. Ele paga, abstenendo em realizar suas obras, mas trabalhando simplesmente no nível teórico, mas mudou os tempos em relação aos anos 60 e 70, onde se podiam conciliar aqueles elementos, o ser intelectual, mas ser um intelectual operante e arquiteto. Hoje, Dogma é sobre a teoria. Sobre essa teoria, segundo, ao meu ver, tem elementos interessantes. Para fechar o discurso, o que pode trazer? Um arquiteto conceitual
dessa possibilidade, pode escolher de ser abastecedor, ser produtor, transformador. O que pode trazer? Pode trazer pequenas e grandes mutações. Não por força tem que ser de grande. Pode ser pequenas transformações, podemos dizer. De grandes visões, também pequenas dimensões. Ter uma grande visão, mesmo se as dimensões pode ser pequena, pode ser um projeto em que nos dedicamos. Eu acredito que essa seja uma chance que os arquitetos têm, na qual eles podem cumprir esse percurso, não simplesmente a cultura, a escritura. Alguém se equivocou quando eu escrevi esse livro, O Arquiteto como Intelectual. O arquiteto intelectual é aquele que tem que conseguir o próprio cômpito através do próprio trabalho, que é aquele de transformar o mundo. Eu agradeço. Grazie mille, professor. Adesso passo la parola ao professor. Muito obrigada, professor Birag, dessa apresentação muito linda, muito interessante, como o livro mesmo. Farei uma pequena recolta da aula para poder entender algumas coisas que vieram fora, importante. Tem como dois percursos no discurso. Um é o discurso dos arquitetos intelectuais. Esse percurso aqui no tempo, Jean Baptiste Albert até Arobe Venturi, Tancurazzi, todos esses arquitetos, de modo especial aqueles italianos, que vemos que a cultura arquitetônica tem uma sua característica precisa. Essa do arquiteto que pensa, que não só projeta edifícios, mas que tem um atejamento, há um pensamento, e depois que escreve muito, e depois tem um empenho com a política da cidade, com a sociedade no modo geral. E depois tem uma outra, não é um percurso, tem alguns referimentos importantes. Mas que venham dentro do discurso, que são Gramsci e depois de Benjamin. Depois tem outros, como Ronde Aureli, etc. Mas esse referimento a Gramsci e a Benjamin são referências, que fazem entender como os arquitetos intelectuais, esses que são muito... Eles têm uma influência, foram influenciados de pensamentos fora da arquitetura, além da arquitetura, por exemplo. O senhor pega alguns conceitos de Gramsci, que são importantes, e depois aquele de Benjamin, essa característica do arquiteto
do arquiteto produtor. Um conceito central. Precisa entender esse, como Benjamin explica essa diferença e como vem compresa no discurso da arquitetura. Agora, no presente, como vem no presente os arquitetos, o mundo da arquitetura é cheia de arquitetos que abastecem. Estamos dentro de uma sociedade capitalista e tem como um discurso, um atejamento, uma educação que todos querem ser abastecedores. Tem que ser dentro do sistema. Falar do arquiteto produtor vem como uma chamada, como uma histórica, como teórico, a possibilidade de ser diferente. No sentido que o arquiteto pode ser intelectual, produtor, operativo, pode pensar e transformar a sociedade. A pergunta que eu vou fazer agora, para começar um debate com outros que podem fazer outras perguntas. Podemos pensar que esse livro é um convite às gerações mais jovens de arquitetos o convido a uma possibilidade diferente de ser diferente. Não como o senhor fala, não como voltar às origens, mas como um empurrão, como empurrar as novas gerações a ser transformadores, a não conformar-se com aquilo que tem, mas com a possibilidade de pensar antes de fazer. Você entendeu perfeitamente, justo, aquilo que eu quero dizer? Você usou a palavra de conformar, que nesse sentido é perfeitamente o do avesso de transformar. Alguma coisa que podemos nos conformar, adequar ao sistema dominante. Tem perfeitamente razão. O livro é para as pessoas jovens, são aqueles que têm mais possibilidade de mudar as coisas. Primeiro de tudo, a si mesmo. O problema não é ver o outro como antagonista, mas ver si mesmo como antagonista. No fundo, somos inimigos na medida em que eu vejo com muitos estudantes que saem das nossas escolas e apenas se colocam no trabalho, porque precisa trabalhar, porque precisa ganhar, precisa encontrar a própria posição, mas de uma maneira muito crítica, sem nenhuma crítica. No fundo, posso dizer, ainda mais, sem nenhuma capacidade antes de construir si mesmo. Mas como pode um arquiteto construir alguma coisa se ele não constrói si mesmo, se ele não tem uma ideia de si? É claro que é vítima de todos aqueles abusos que muitas vezes
não sei no ponto de vista, mas na Itália, não sei como o Brasil, os abusos nos estúdios de arquitetura, onde se trabalha de graça, onde se trabalha por 10, 15, 12 horas, 15 horas, não tem sábado e domingo, não tem férias, não tem aposentadoria, o jovem arquiteto é o novo escravo da sociedade. Porque tudo isso tem a oferta de uma maneira muito elegante. É a incapacidade, eu acredito, de elaborar antes de qualquer projeto, o projeto para si mesmo, uma ideia de si, que respeite a própria identidade e que possa produzir coisas melhor. Mas nisso que eu insisti no livro, essa ideia da escolha. Ter escolha ou não ter escolha? Eu acredito no que quer dizer a Itália, os jovens arquitetos, eles podem escolher, eles não têm, não é que eles não têm escolha. Ninguém é, é obrigado a trabalhar gratuitamente. É claro que não é isso. É difícil escolher. Escolher confortavelmente é colocar uma discriminação, uma atenção crítica, que faz sim, que se coloque que se tempo um, um racionamento de um desenvolvimento futuro que se encontra na frente. Esse desenvolvimento, você tem que trabalhar, você tem que colaborar com a sociedade, assim como sempre se aconteceu. Tentar ser dentro e contra. Eu não quero simplificar muito. Ou ter que isso seja muito simples. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que provar. Opor-se positivamente. Não negando-se a possibilidade de fazer alguma coisa, mas fazer criticamente e também colocando em crise o sistema. Isso poderia ser interessante. Tem um aspecto que o senhor não falou hoje, mas que tem no livro. Tem uma possibilidade de superação em pensar a arquitetura como projeto, o projeto como instrumento em si do arquiteto, o projeto no qual pode transformar, ser. Eu acho que nesse ponto temos que fazer notar um pouco, absolutamente. Ter um projeto, a palavra projeto é uma linda palavra que coloca junto, seja naturalmente, o campo da arquitetura, mas no fundo, ao menos em italiano, ao menos ter um projeto de si, um projeto político. O projeto é um âmbito no qual se prova a imaginar alguma coisa para poder fazer. Não é uma imaginação vazia, é uma imaginação ativa. É o campo no qual o arquiteto não acaso o arquiteto coloca toda a sua energia, a sua força. O projeto, eu acredito, tem que ser liberado de si mesmo, no qual o projeto no âmbito arquitetônico é outra coisa. Vem imposto da fora, raramente se tem um próprio projeto, mas se exegue o projeto de alguém. E também isso, no fundo, é triste. O projeto é um logo de passividade, não de atividade.
Eu acredito que, em vez de voltar, em ver toda a força do projeto, que é a palavra e que é coisa que o projeto tem, como maneira para transformar, é a chave do discurso, é tudo ali. Não sei, professor Alberto, Adalberto, se tem outra alguém. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Responsável por convidar uma Freira da Fúria ao do Rossi nos Estados Unidos, e após isso nós teremos a conferência de encerramento, que será proferida pelo professor Benami, no qual ele vai discutir as questões do Italo Feli à luz dos estudos morfológicos brasileiros, que nasceram a partir dos sedures, etc. Logo, grazie mille al professore Marco Miraghi e al professor José, e settimana prossima ci vediamo. Una buona serata a tutti. Grazie. Grazie a lei. Professor. Grazie, professor Marco.